A Anthropic lançou o modelo mais avançado que ela já colocou em acesso ao público. O primeiro modelo da família Mythos já está disponível para qualquer pessoa acessar com um plano ativo. Então, se você tem um plano Pro, Max, Team ou Enterprise, ele está disponível para você agora no chat, sem nenhum custo extra, e o acesso ele será até o dia 22 de junho desse mês. Então, esse vídeo condensa o anúncio oficial da Anthropic. O que é esse modelo, o que ele faz, como funciona, quais são as proteções que a Anthropic criou para poder lançar esse modelo para o público de forma geral e o que irá mudar a partir do dia 22. E se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho como eu utilizo IA no meu dia a dia para estudar, trabalhar com maior inteligência e produtividade. Para a gente falar sobre o modelo novo que a Anthropic lançou, primeiro a gente precisa entender como que a Anthropic organiza os seus modelos dentro da sua plataforma. A Anthropic, ela tem algumas famílias de modelo. O primeiro dele é o Haiku para tarefas rápidas. O Sonnet, ele é aquele que a gente seleciona para o uso diário. A maioria das tarefas do dia a dia, o Sonnet já resolve. O Opus para trabalhos mais pesados, até então era o modelo mais potente da Anthropic. E agora, acima da Anthropic, ele já existia, só não estava disponível para o público. Nós temos o primeiro modelo da família Mythos, o Fable 5. A distinção, ele está exatamente que o Fable, ele tem os guidelines que o Mythos não tem. E nos benchmarks, o Fable 5 vem se apresentando como o estado da arte em quase todas as capacidades analisadas. Essa tabela comparativa que a Anthropic publicou, ela compara o modelo contra os principais concorrentes, softwares de raciocínio, revisões, outras avaliações também. O ponto que a Anthropic aqui destaca, ela está na complexidade da tarefa. Quanto maior essa complexidade, melhor se sai o Fable 5. Em tarefas curtas, a distância entre o Fable 5 e os outros modelos ela é menor. O trabalho de longo prazo, denso, com capacidade de raciocínio estendida, a diferença ela é relevante. E na área de engenharia de software, a Anthropic também apresenta dois dados bem interessantes. O primeiro, ele vem da Stripe, é uma das maiores empresas de pagamento do mundo. Uma codebase de 50 milhões de linhas de código, uma migração que levaria aproximadamente 2 meses para um time inteiro resolver, o Fable 5 foi capaz de fazer em apenas um dia. O segundo dado que eles apresentam é um benchmark da indústria que testa a qualidade do código de forma geral. O Fable 5, ele teve a maior pontuação entre todos os modelos de Frontier, mesmo usando o esforço médio. Em outro benchmark também do setor financeiro, o Web Finance Benchmark, avaliando também o raciocínio financeiro em nível sênior, o Fable 5 teve a maior pontuação em relação a qualquer outro modelo já testado por esse benchmark. A leitura dos documentos, interpretação de gráficos, análise de dados complexos na área de finanças. Em outro benchmark, o IMC, empresa mais focada em trading, o Fable 5 também, ele acertou em quase todos os testes realizados. Nas avaliações internas de análise de mercado, de trading, gráficos, acertou quase tudo nesse benchmark também. Um outro benchmark aqui muito comum é o jogo Pokémon. O Opus 4.8, o modelo anterior, nesse mesmo benchmark, ele precisou fazer uso de várias ferramentas para concluir o jogo. Já aqui o Fable 5 conseguiu zerar todo o jogo apenas tirando o screenshot da tela. Então mostra a capacidade do modelo de fazer tarefas complexas apenas fazendo a leitura de uma imagem e ele consegue concluir todas as tarefas. E um outro dado interessante está exatamente em tarefas que envolvem um contexto muito longo. Novamente, o Opus 4.8 já tinha estendido muito essa janela de contexto em tarefas longas, tarefas mais complexas, com maior eficiência, mantendo o contexto em tarefas mais longas, mas aqui o Fable 5 ele estende pelo menos 2 vezes essa capacidade em contextos longos, que é um dos principais ganhos aqui do Fable 5 na minha opinião. E o dado que ilustra bem isso está nesse jogo Slay the Spire, um benchmark também realizado nos modelos anteriores. Em contexto de memória persistente, a Anthropic informa que o modelo Fable 5 conseguiu avançar em até 3 vezes a capacidade de memória persistente aqui nesse benchmark. E um outro dado interessante aqui que vale a menção, todas essas empresas, Anthropic, a OpenAI, também o Gemini do Google, têm investido pesadamente em ciência aplicada, provavelmente construindo um case de sucesso aqui dentro dessa área. Nesse caso da Anthropic, utilizando o Mythos e não Fable 5, eles conseguiram avanço em 3 áreas principais. No design de drogas, análises de hipóteses inéditas, também uma avaliação de bancos de dados de genoma e proteômica. No caso aqui do design de drogas, os especialistas internos da Anthropic aceleraram
o processo, parte do processo de design de novos fármacos. O Mito 5, ele, com ferramentas de design de proteínas, você tem bancos de dados com todas as proteínas do genoma humano inteiro já mapeadas. Então é uma quantidade enorme de dados. O que falta, de fato, é capacidade de computação, também recursos humanos para poder analisar todos esses bancos de dados para você poder formular novas proteínas-alvo para a construção de fármacos. Quem trabalha em laboratório sabe como que é o processo. Você pegar um banco de dados, uma sequência proteica, a estrutura tridimensional dessa proteína, a formulação tridimensional de uma proteína, ela também afeta na função que ela vai desempenhar. Um fármaco nada mais é do que esse conjunto de elementos que terá um alvo muito específico, que vai se unir de forma muito específica a um alvo que ele vai agir no corpo humano de uma forma, uma função enzimática talvez, ou acelerando algum processo. Então, você tem centenas de dados que o modelo precisa analisar para conseguir avaliar de forma coesa alvos específicos. No caso aqui, o modelo Mito 5, ele conseguiu acertar 9 alvos de 14 testados. Isso, para quem trabalha na área ou já trabalhou em laboratório, sabe que é uma coisa muito importante. Você conseguir desenvolver um único alvo é uma questão de uma tese inteira de doutorado. Inclusive, alguns dos meus amigos que trabalham nessa área desenvolveram tese de doutorados inteira com um único alvo. Então, 4 anos de pesquisa aqui em algumas horas de experimento da Anthropic. E um outro dado interessante aqui é na formulação de hipóteses inéditas. Eu achei esse dado interessante porque, como os modelos de IA, eles aprendem com os dados que já estão disponíveis, a criação de hipóteses novas, válidas, é um desafio para os modelos de IA. E aqui, no caso, um teste feito pelos próprios cientistas da Anthropic, eles preferiram as hipóteses geradas pelo modelo Mythos em 80% dos casos, quando comparado com os modelos da família Opus, o que é um avanço interessante. Porém, é um dado feito de forma interna, são os próprios engenheiros da Anthropic testando e validando isso, né? Não é uma análise independente. E em genômica, que é o campo do conhecimento que investiga a sequência de DNA, pode ser apenas o genoma humano ou pode ser genômica comparada entre outras espécies. No caso aqui do experimento, foi genômica comparada. Eles pegaram célula única, dados de DNA de célula única de 138 espécies e fizeram a avaliação dos arquivos das sequências de célula única dessas 138 espécies e jogaram essa quantidade absurda de dados dentro de um modelo de machine learning e conseguiram superar as informações e as evidências científicas de um famoso artigo da Science, que é a revista de maior impacto no campo da ciência aplicada. E contendo 100 vezes menos dados, eles conseguiram superar o nível de evidência científica dessa revista. Mas para conseguirem esses resultados, eles utilizaram Mythos, que é o modelo Fable 5 sem restrições. Aqui, no nosso modelo que estará disponível para nós temos o Fable 5 com toda essa capacidade, porém funcionando com restrições e classificadores automáticos em cada conversa. Vai funcionar da seguinte forma essas restrições. A Anthropic, ela teve receio de lançar esse modelo devido toda essa sua capacidade, principalmente em questões sensíveis. Então aqui ele vai trabalhar com essas restrições e classificadores automáticos em 3 níveis diferentes. Primeiro, em questões de cibersegurança, questões biológicas ou químicas, e em questões também de distillation, que é quando você utiliza o modelo Mythos para treinar outros modelos. Ela automaticamente vai detectar quando o usuário está tentando fazer alguma dessas operações e automaticamente ela vai migrar o usuário para o modelo anterior. Aqui eu fiz alguns testes e eu vi comentários na comunidade que esses classificadores estavam muito restritivos. Eu rodei aqui um teste com o Fable 5 pedindo para ele revisar todo o código de segurança da minha página aqui da comunidade Inteligência Aplicada. Quando ele rodou, ele me entregou um relatório inicial e logo na sequência ele me deu aquela mensagem me informando que eu serei redirecionado para o Opus 4.8. Então, nessas situações específicas, quando você fazer esse teste, automaticamente ele vai fazer esse fallback para o modelo 4.8. E esse modelo, Fable 5, ele estará disponível para os usuários por 13 dias. Ou seja, você terá acesso até o dia 22 de junho. Depois disso, a Anthropic vai possibilitar o uso desse modelo apenas com a compra de créditos extra. E, de acordo com o lançamento, a Anthropic informa que ela pretende colocar isso como modelo padrão na sua plataforma, em todos os planos, quando a capacidade dos servidores deles permitirem. Então, vale usar esse período de teste para testar como o modelo vai se comportar no nosso fluxo de trabalho. Aqui eu pedi para ele revisar o código de alguns projetos meus, pedi também para ele fazer algumas tarefas que exigem mais do modelo. Em alguns casos, ele retornou para mim o 4.8
4.8. Eu fiz outros testes aqui por curiosidade, pedi para ele recriar a gargântula, que é aquele buraco negro. No primeiro momento, eu fiz o prompt no chat GPT, um prompt mais estruturado, onde eu colei aqui o prompt. Então não é um prompt simples, tem todos os elementos, indicando o que ele deve fazer, formato 3D, com a textura, ou seja, indicando algo cinematográfico, ou seja, o prompt tinha todos os elementos para poder desenvolver algo, né? Aqui, quando eu olhei, eu falei, eu já vi isso daqui em vários modelos mais simples, inclusive o Gemini faz um HTML desse daqui em um tempo muito menor, de forma até mais bonita, mais interessante. Porém, eu fiz aqui usando 4.8. Depois eu peguei o mesmo prompt e levei para o Able 5. Ele levou um tempo maior, consumiu 50% dos créditos. Você vai ver que eu já estou a 93, porque eu fiz 2 testes. Um consumiu 40% e o outro consumiu 53%. E o resultado feito com o Able foi esse outro aqui. Então, uma textura bem diferente. Você nota aqui que tem a deformação do espaço-tempo. Então, você vê que quando a gente abre ele aqui no primeiro momento, ele leva um tempo maior para carregar. E ele já abre no formato assim, mostrando a estrutura, a deformação do espaço-tempo do buraco negro quando você mexe assim. Eu achei bem interessante. A capacidade de geração de imagem, de textura, de capacidade gráfica, muito interessante aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu trago diariamente ferramentas para você aplicar no seu dia a dia para ser mais produtivo no uso de inteligência artificial, e também trago de vez em quando vídeos como esse trazendo novidades sobre o universo de inteligência artificial. E não deixe também de dar o like, o hype se aparecer para você, e nós iremos nos ver no próximo vídeo.